Capítulo 14. O fogo. Lá. Eu sabia. Equilibrando um cesto de roupa suja em um braço, Mau sorriu. Eram pinheiros vermelhos que cresciam num bosque perto do portão leste. Os jardins do Palácio dos Fundos eram habilmente cuidados. Uma vez por ano, as folhas mortas e os galhos secos também eram retirados da floresta de pinheiros. E Mau sabia que uma floresta de pinheiros bem cuidada estimulava o crescimento de um certo tipo de cogumelo. Agora, ela segurava um cogumelo Matsutake de tampa pequena na mão. Algumas pessoas não gostavam do cheiro deles, mas Mau os amava. Cogumelos Matsutake cortados em quartos, grelhados na grelha com uma pitada de sal e algumas frutas cítricas por cima, eram sua ideia de paraíso. Era um bosque modesto, mas como ela encontrou um cacho conveniente de cogumelos, colocou 5 deles na cesta. Devo comê-los na casa do velho ou na cozinha? Ela não poderia fazer isso no pavilhão Jade. Haveria muitas perguntas sobre onde ela conseguiu os ingredientes. Eles poderiam não sorrir para uma criada que admitisse que ela mesma havia colhido os cogumelos no bosque. Então Mau foi consultar o médico, o homem que era tão bom com as pessoas e tão ruim no seu trabalho. Se ele também gostasse de cogumelos Matsutake, então estava tudo bem, e se não, ela imaginou que ele ainda seria gentil o suficiente para olhar para o outro lado. Mau já havia se agradado completamente do homem de bigode. Ela não podia esquecer de passar pela casa de Xiaolanlan no caminho. Xiaolanlan era uma importante fonte de informação para Mau, que de outra forma tinha poucos amigos. Quando Mau voltou da residência de Lihua, parecendo mais magra do que nunca devido ao esforço de ajudar o consorte, as outras damas de companhia se comprometeram a empolgá-la. Por um lado, Mau estava feliz com isso. Isso mostrava que ela não havia caído em desgraça com as damas, apesar de ter estado com um consorte rival por quase 2 meses, mas por outro lado, era quase tão frustrante quanto gratificante. Ela tinha uma cestinha que começou a inchada com as guloseimas extras que ela recebia toda vez que o chá era servido. Xiaolanlan, porém, nunca recusaria algo doce. Seus olhos se iluminariam ao ver o que quer que Mau tivesse trazido para ela, e ela ficaria mais do que feliz em fazer uma pequena pausa, mastigando doces e conversando na orelha de Mau na mesma medida. Agora eles estavam sentados atrás da área de serviço, em cima de alguns barris, conversando sobre isso e aquilo. Histórias de acontecimentos estranhos constituíam a maior parte, como sempre, mas entre outras coisas, Xiaolanlan disse a Mau: ouvi dizer que uma das mulheres do palácio usou uma poção para fazer com que algum tipo de soldado de coração duro se apaixonasse por ela, e funcionou. Mau começou a suar frio com isso. Provavelmente nada a ver comigo, certo? Provavelmente. Olhando para trás, ela percebeu que nunca havia pensado em perguntar para quem era aquela poção do amor. Mas isso realmente importava? O palácio significava o Palácio Real, não o Palácio dos Fundos, o que significava que tudo aconteceu em segurança do lado de fora. O palácio propriamente dito tinha homens reais e funcionais, de modo que a nomeação para lá era uma perspectiva popular pela qual a competição era acirrada. Ao contrário das mulheres que serviam no Palácio dos Fundos, estas eram elites que passaram por sérios testes para ganhar suas posições. Digamos que, na medida em que homens reais e funcionais estivessem ausentes, o Palácio dos Fundos poderia parecer uma tarefa um pouco mais solitária. Não que isso importasse para Mau. Quando Mau chegou ao consultório médico, encontrou o velho de bigode na companhia de um eunuco de rosto pálido que ela não reconheceu. Ele estava continuamente esfregando a mão. Ah, exatamente a jovem que eu queria ver, disse o médico com seu sorriso mais acolhedor. Sim, o que é isso? Este homem desenvolveu uma erupção na mão. Você acha que poderia preparar uma pomada para ele? Palavras não muito apropriadas para o homem que era ostensivamente o médico do palácio, pensou Mau. Seria de se esperar que ele mesmo fizesse isso. Mas isso não era novidade, e Mau contentou-se em entrar na sala cheia de armários de remédios e pegar seus ingredientes. Porém, primeiro ela largou a cesta e pegou o Matsutake. Fazer você tem carvão? Ela perguntou. Oh, que belos espécimes você encontrou, o charlatão disse jovialmente. Vamos querer um pouco de pasta de soja e sal também. Ela parecia ter encontrado um vencedor. Isso tornaria as coisas mais fáceis. O médico quase saiu dançando da sala a caminho do refeitório em busca de temperos adequados. Talvez se ele colocasse tanta paixão em seu trabalho. Infelizmente para o paciente, ele ficou sozinho. Talvez eu lhe dê um cogumelo de consolação, se ele gostar, pensou Mau, observando a desconsolada eunuco misturar os ingredientes.
Quando o charlatão voltou com temperos, um pequeno grelhador a carvão e uma grelha, ela já tinha uma pomada boa e espessa. Ela pegou a mão direita do eunuco, espalhando suavemente a substância sobre a erupção cutânea vermelha e irritada. A pomada não era a coisa mais cheirosa do mundo, mas ele simplesmente teria que aguentar. Quando ela terminou, seu rosto anteriormente pálido parecia ter recuperado um pouco do brilho. Meu Deus, mas ela é uma jovem muito gentil. Havia algumas entre as criadas que desprezavam os eunucos. Eles os viam como coisas estranhas, nem mulheres nem realmente homens, e não escondiam isso em seus rostos. Mas ela não é? Ela está sempre me ajudando com pequenas coisas como essa, disse o médico com uma pitada de orgulho. Houve épocas na história em que os eunucos foram tratados como vilões que desejavam o poder, mas na verdade apenas alguns deles foram assim. A maioria era calma e simpática, como esses dois. Talvez nem todos eles. Um rosto indesejado passou pela mente de Mau Mau, e ela deliberadamente o afugentou. Acenderam o carvão, colocaram a grelha no lugar, depois rasgaram os cogumelos em pedaços à mão e deixaram-nos cozinhar. Mau Mau se serviu de um pequeno sudashi cítrico do pomar e agora eles o cortavam em fatias. Quando começaram a sentir aquela fragrância única de cogumelos matsutake cozinhados, o fungo escureceu delicadamente. Colocaram-no em pratos e temperaram-no com sal e sumo de citrinos. Mau Mau esperou para dar a primeira mordida até ter certeza de que os outros dois já haviam começado a comer. No momento em que os homens mais velhos deram uma mordida na comida, eles se tornaram cúmplices de Mau Mau. Ela mastigou enquanto o médico charlatão conversava contente. Esta jovem tem me ajudado muito. Ela pode fazer praticamente qualquer coisa, você sabe. Ela mistura todo tipo de remédio que existe, não apenas pomadas. O mais impressionante. O velho parecia estar se gabando da própria filha. Mau Mau não tinha certeza se achava isso o ideal. De repente, ela se pegou pensando no pai, que ela não via há mais de 6 meses. Ela se perguntou se ele estava comendo direito. Ela esperava que o custo de manter seus remédios estocados não estivesse atrapalhando. Foi justamente quando Mau Mau estava sentindo esse tom emocional que o charlatão teve que dizer algo especialmente surdo. Ora, eu acredito que ela pode fazer qualquer tipo de remédio. Mas antes que Mau Mau pudesse dizer ao velho para guardar a sua hipérbole para si, o eunuco sentado à frente deles disse: qualquer tipo. Sim, tudo o que você precisar. O médico deu um pequeno suspiro triunfante, o que na mente de Mau Mau apenas confirmou seu charlatanismo. O outro eunuco olhou para Mau Mau com novo interesse. Ele tinha algo em mente, ela tinha certeza. Nesse caso, você poderia fazer algo para curar uma maldição? Ele estava esfregando a mão inflamada pateticamente. Seu rosto estava mais uma vez pálido. Aconteceu na noite anterior. A última coisa que ele fazia era sempre recolher o lixo. Ele reunia todo o lixo e lixo ao redor do Palácio dos Fundos em uma carroça e depois o levava para o bairro Oeste, onde havia uma grande cova onde seria queimado. Normalmente, os incêndios não eram permitidos após o pôr do sol, mas como o ar estava úmido e não havia vento, foi considerado seguro e ele recebeu permissão. Seus subordinados jogaram o lixo na cova. Ele próprio ajudou, ansioso como estava para terminar a tarefa. Aos poucos, eles jogaram as coisas do carrinho no buraco. Então algo na pilha do carrinho chamou sua atenção. Era uma roupa de mulher. Não é seda, mas certamente é de alta qualidade. Um desperdício do qual se livrar. Quando ele o ergueu para inspecioná-lo, uma coleção de tiras de escrita de madeira caiu. Havia uma marca de queimadura perceptível na manga da roupa que os embalava. O que isso poderia significar? Mas ele sabia que seu trabalho não terminaria mais cedo por ficar intrigado com isso. Ele pegou as tiras de madeira uma por uma e as jogou na cova. E então você diz que o fogo ardeu em cores não naturais. Isso mesmo. Os ombros do velho tremeram como se ele achasse aquela lembrança horrível. E você diz que as cores eram vermelho, roxo e azul? Mau Mau perguntou. Sim, era isso que eles eram. Mau Mau assentiu. Portanto, essa era a fonte dos rumores que Xiaolanla lhe contará naquela manhã. Quem diria que algo do bairro Oeste chegaria até aqui? Aparentemente era verdade o que diziam, que os rumores entre as mulheres viajavam mais rápido do que um skanda de pés velozes. Deve ser a maldição da concubina que morreu num incêndio aqui há muitos, muitos anos. Foi errado da minha parte atear fogo à noite, agora sei disso. É por isso que minha mão ficou assim.
A erupção na mão do eunuco apareceu após o incidente com o incêndio. Ele estava pálido e trêmulo quando disse: "Por favor, senhorita, faça-me um remédio que possa curar uma maldição." O homem olhou para ela suplicante. Ela pensou que ele poderia se jogar de cara no tapete de junco. Não existe esse medicamento. Como poderia haver? Mau Mau disse friamente. Ela se levantou e começou a vasculhar as gavetas dos armários de remédios, ignorando completamente o velho e o médico, que pareciam completamente indispostos. Finalmente ela colocou algo sobre a mesa. Diversas variedades de pó e pedaços de madeira. "Essa é a cor que você viu naquele seu fogo?" Mau Mau perguntou. Ela colocou os pedaços de madeira entre as brasas de carvão e, quando estavam queimando, pegou uma colher de chá e espalhou um pouco do pó branco nas chamas. O fogo adquiriu uma tonalidade vermelha. Ou talvez isso. Ela adicionou um pó diferente, e o resultado foi uma cor azul esverdeada. "Eu posso até fazer isso." Ela pegou uma pitada do sal que colocaram nos cogumelos e jogou nas chamas, que ficaram amarelas. Os dois eunucos a observaram, surpresos. "Senhorita, o que é isso?" o perguntou o médico espantado. "É o mesmo princípio dos fogos de artifício coloridos. As cores mudam dependendo do que você queima." Um dos visitantes do bordel era fabricante de fogos de artifício. Ele supostamente jurou nunca compartilhar os segredos de seu ofício, mas no quarto, os segredos comerciais tornaram-se uma simples conversa de travesseiro. E se por acaso uma criança inquieta estivesse ouvindo na sala ao lado, bem, ninguém sabia. "E a minha mão, então? Você está dizendo que não é amaldiçoado?" perguntou o velho eunuco, ainda esfregando o apêndice afetado. Mau Mau estendeu um pouco do pó branco. "Se esse material entrar em contato com a pele nua, pode ocorrer erupção na pele. Ou talvez houvesse laca nas tiras de madeira. Quem sabe? Para começar, você tem tendência a erupções cutâneas?" Agora que você mencionou, o eunuco ficou tão mole como se os ossos tivessem deixado seu corpo. O alívio estava escrito em seu rosto. Devia haver alguma substância como essa nas tiras de madeira que ele manuseara no dia anterior. Foi isso que causou o fogo colorido. Isso foi tudo, não alguma maldição ou maldição. De onde vêm todas essas substâncias misteriosas? As ruminações de Mau Mau foram interrompidas pelo som de palmas. Ela se virou para descobrir uma figura esbelta descansando na porta. Excelente! Quando esse convidado tão indesejável chegou, era Jinchi, parado ali com o mesmo sorriso de ninfa de sempre.